Começou, presidente. Boa noite, quinta-feira, 30 de abril, 19 horas, Brasília. Hoje é aniversário do meu filho mais velho, Flávio. Um abraço aí, Flávio. Obrigado por tudo que você faz por nós dentro do Senado Nacional. Acabei de chegar de uma viagem, fui a Porto Alegre, lá no Comando Militar do Sul, por evento da passagem de comando do General Mioto para General Stuff. E, obviamente, também mais um encontro já agendado para tratar de assuntos de interesses variados do nosso Brasil. Então, boa sorte ao novo comandante, parabéns ao Mioto, um homem que eu conheci em 1973, na Escola Preparatória de Cadeias do Exército, eu o primeiro ano, ele o segundo. Então, dali, então, nasceu a minha admiração ao seu profissionalismo. Foi para a reserva agora e, pelo que parece, vai ficar no Rio Grande do Sul. Como ele disse, seu discurso de passagem de comando, né? Esse grupo é bom ser lembrado pela OCDE, mas teremos problemas seríssimos pela frente. Temos uma nota também da OIT, dizendo que a economia informal, né? Aquelas pessoas que a gente chama de invisíveis, né? Essas pessoas, em grande parte, nós atendemos com esse auxílio emergencial de R$600, né? E a informalidade é muito grande na América do Sul e na África. Eles acham que a perda em média vai chegar no mundo, né, contando outros países, em 60%. E aqui na África e América Latina, a perda está na casa de 80%. Então é mais ou menos o seguinte, o cara ganhava na informalidade R$1.000, ele vai passar a ganhar R$200. E olha um dado também que corrobora, infelizmente, nesse sentido. Tinha informação agora que a fábrica de biscoitos Globo, lá no Rio de Janeiro, né, que ela existe desde 1953, temporariamente, ou melhor, está fechada por tempo indeterminado. Então, fechada por quê? Os informais viviam de vender o biscoito Globo na praia, né, em arquibancadas de estádio de futebol, em esquinas muitas vezes, nas ruas, e não tem para quem vender. Então esse pessoal não só fechou por tempo indeterminado a fábrica de biscoito Globo, como quem vivia na informalidade, né? Do biscoito vai ter que procurar outra maneira de sobrevivência. Os problemas, né, que a segunda onda, que eu falava desde lá de trás, que eu era duramente criticado pela mídia, estão chegando, né? Em parte não se vê com grande gravidade ainda as consequências de desemprego, em especial junto aos informais, que se calcula no Brasil na casa de 38 milhões de pessoas, só não estão em situação quase que desesperadora graças ao auxílio emergencial do governo federal de R$600 para estes informais. A segunda parcela já começou a ser paga e são 3 parcelas, né? E não está previsto uma outra parcela. E o número de informais, entre outros autônomos, nós já pagamos atualmente para 44 milhões de brasileiros. 44 milhões de brasileiros receberam a primeira parcela. Tem alguns milhões ainda que estão sob análise. Por que sob análise? Algum problema aconteceu. E é feito praticamente de forma manual cada um desses aí. Muita gente se inscreveu, mas não tem direito, porque não se enquadrou nos critérios, né, como quantidade de recursos na cadeia de poupança, o volume do imposto de renda declarado no ano anterior, para botar um filtro, senão teríamos que pagar para mais de 100 milhões de pessoas, daí o governo não tem condições de arcar com essa despesa que é do contribuinte, não é minha não, é do contribuinte. Então, obviamente, eu tenho visto muitos vídeos de pessoas humildes agradecendo os R$600, tá certo? E o nosso governo atendeu realmente esses que necessitam ainda até uma possível volta à normalidade. Com todo o problema que a OIT levanta aqui, perdemos na América Latina em torno de 80% da renda, né, dos informais, bem como a preocupação da OCDE em recuperar aí a economia dos países, né, no qual o Brasil foi convidado, pós a pandemia da OCDE. Biscoito Globo, não tem nada a ver com a
Sistema Globo de televisão não, tá? Eu sempre, na praia, sempre comprava meus filhos, comia um biscoitinho. Tá ok? Muita gente vai sentir falta, a gente espera que esse fechamento por tempo indeterminado aí seja colocado um ponto final rapidinho e a gente possa voltar a fazer a economia trabalhar. Outra coisa aqui, a questão do senhor delegado Ramagem, da Polícia Federal. Fiz um desabafo hoje de manhã, não ofendi pessoalmente ninguém, nem instituições, tenho plena convicção disso, apenas me coloquei no lugar do delegado da Polícia Federal Ramagem, que numa liminar monocrática do Supremo Tribunal Federal, ele foi impedido de tomar posse. Eu queria apenas ler aqui, rapidamente, as partes mais importantes do currículo do delegado Ramagem, que eu conheci depois das eleições, porque a Polícia Federal, né, resolveu trocar alguns delegados que estavam na minha segurança até o segundo turno das eleições e trocar, tendo em vista a segurança a partir daquele momento não seria mais do candidato, seria do presidente eleito. E muita coisa, né, eu era tratado e passava a dispor do Estado como se fosse presidente eleito. E foi a Polícia Federal, o diretor-geral da época, o ministro da Justiça, juntamente com o presidente Michel Temer, que avalizaram essa troca. Então, botaram gente mais experiente, vamos assim dizer, ao meu lado. Qualificados, todos são na Polícia Federal. Botaram gente mais experiente. Um deles, o delegado Ramagem. Quem é o delegado Ramagem na sua vida toda aí? Ele foi integrante da coordenação da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Então, um homem afeto a combate à corrupção. Um homem realmente que tem uma história, tem um currículo. Essa Operação Lava Jato que tanto orgulhou a todos nós, que botou um novo marco na política brasileira, né? Prendendo e fazendo operações em cima daqueles que fraudavam o erário. Ele foi também coordenador operacional da Polícia Federal para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Então, dois eventos bastante importantes para nós, Copa do Mundo e Olimpíadas. Ele foi um coordenador operacional do que cabia à Polícia Federal fazer por ocasião desses dois eventos. Ele foi também superintendente da Polícia Federal do Ceará, ou seja, tem em seu currículo uma superintendência de um estado importante, que é o estado do Ceará. Ele foi diretor de gestão de pessoal substituto da Polícia Federal, já esteve na cúpula da Polícia Federal. Ele foi coordenador de bases de inteligência contra tráfico de drogas na região norte. Tá? Essa droga que tanto mal causa à família brasileira. Então, o delegado Ramagem foi coordenador das bases de inteligência para buscar realmente, né, quem é que fazia essas operações, combater o tráfico por cima. Ele inaugurou, integrou, né, a unidade da Polícia Federal de repressão a crimes contra a pessoa, homicídios e grupos de extermínio. É uma outra vivência que ele teve numa outra área também, que a Polícia Federal faz com bastante precisão. Tá? E é um estado que sofre hoje em dia e muito com a falta de energia elétrica. E nós estamos lutando para que não só o Leão de Tucuruí seja realidade um dia, mas tendo em vista as reservas indígenas, nós temos problema para passar com linha de transmissão por cima de reservas indígenas. Em consequência, como não podemos fazer isso, e não vem mais energia da Venezuela para cá, nós gastamos, o Brasil gasta por dia, né, 1 milhão de litros de óleo diesel para que a termoelétrica funcione. E é uma energia subsidiada. Se fosse na ponta da linha o consumidor pagar, seria 2, 3 vezes mais cara do que se paga aqui na energia elétrica no restante do Brasil. Então o Ramagem passou pela superintendência de Roraima e eu estou aproveitando para falar da dificuldade nossa de levar o Leão, né, de Manaus até Boa Vista para fazer com que haja energia elétrica em Roraima. Agora, um outro fator, né, números aproximados. Nós temos lá em Roraima o Vale do Rio Cotingo, mais ou menos 12 quilômetros, com desnível, uma cota de 600 metros. Você poderia fazer ali, né, instalar turbinas, tá certo? Fazer uma forma de represa
de modo que você poderia gerar energia elétrica, não só para o estado de Roraima, como até exportar para as Guianas, se fizer necessário isso, e para uma área muito grande a partir do Vale do Rio Cotingo. Qual a dificuldade para você fazer isso? Reserva indígena. Tá? Ali temos duas enormes reservas indígenas, a reserva Yanomami, em Paz, também pega a Raposa Serra do Sol, nesse estado, entra também no estado do Amazonas, e são as reservas indígenas enormes demarcadas no passado, que, se eu não me engano, o artigo 174, se eu não me engano, 174 da Constituição fala disso e diz que isso pode ser explorado. Tá? E falta, então, uma regulamentação por parte do Parlamento. O Almirante Bento, que é o ministro das Minas e Energia, há alguns meses enviou um projeto para o Congresso para regulamentar esse artigo da Constituição, onde poderia, então, caso o Congresso aprove e concorde, eu creio que a bancada de Roraima toda seria, os 11 parlamentares, né, seriam favoráveis a isso, e nós temos que regulamentar um dispositivo constitucional. O índio seria beneficiado, no projeto está escrito que teria que ter a aquiescência do índio, dos indígenas para fazer isso aí, e seriam, né, muito beneficiados com o royalties, caso esse tipo de atividade econômica pudesse ser instalada ali na região do Vale do Rio Cotingo. Também o senhor Ramalho é professor da Academia Nacional de Polícia. Então, uma coisa honrosa para qualquer um. A mesma coisa se eu fosse instrutor lá da Academia Militar das Agulhas Negras. O meu ajudante de ordem está aqui na frente, aqui, o Cid, tá? Foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras. É algo honroso. Até eu cumprimento o Cid hoje, toda a sua turma, né? Não é toda a turma dele, mas uma grande parte da turma, que ele hoje foi promovido a tenente-coronel do nosso Exército Brasileiro. Então, parabéns ao Cid, está do meu lado aqui. Parabéns pela sua vida pregressa de profissional, parabéns à sua família, e conheço muito bem o seu pai, que é colega de turma meu por coincidência. E se estiver assistindo nos Estados Unidos, um abraço aí, Cid, seja feliz. Também o Ramalho foi coordenador da segurança do presidente da República eleito, tá? Conta em seu currículo isso aí. Obviamente, qualquer coisa acontecesse contra a minha integridade física, contra a minha vida, tá certo? A missão do Ramalho e sua equipe, que ninguém faz nada sozinho, evitar isso aí. E, obviamente, ele chegou para trabalhar comigo depois do atentado à faca lá do Adélio, que foi do dia 6 de setembro de 2018. Então, o Ramalho exerceu com muita presteza essa missão, e ali nasceu uma amizade, até porque, assim como você tem com aquela pessoa que trabalha na tua casa, na tua empresa, no teu escritório, tá? Ele passou a ser uma pessoa que tomava café de manhã comigo, comia lá pão com leite condensado também, o café que eu fazia, tá certo? E depois ele, se eu não me engano, ele foi acho no casamento do filho meu, certo? Tá certo? E o Ramalho também é uma pessoa muito querida pelos agentes e delegados da Polícia Federal, e tenho certeza que os agentes e delegados se colocam no lugar do Ramalho, que teve ali, no último momento, por uma liminar monocrática, negada a sua posse. E o Ramalho atualmente, o diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Então, o meu desabafo de manhã foi nesse sentido, se colocar ao lado de uma pessoa, tá certo, que não teve a chance de ver seu sonho concretizado. Nós não podemos, eu faço um apelo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, aos demais ministros, não é por mim, é pela vida pregressa desse homem, pelo seu passado, por tudo aquilo que já fez pela pátria, no combate à corrupção, no combate à criminalidade, e que reveja essa situação para que ele possa assumir. E a relação de amizade que ele tem comigo é porque ele foi designado como uma pessoa melhor preparada naquele momento, mais experiente naquele momento, para participar da segurança do presidente da República. Assim como eu tenho 4 ajudantes de ordem que trabalham comigo aqui, eu tenho certeza que é uma oportunidade ímpar que eles têm, né, ao trabalhar comigo, estão no centro do poder. E digo mais, né, os 4 ajudantes de ordem meus são 2 majores agora, né, 3 majores, eu sei que na Marinha não é major, é um corveta, né?
e também agora o Tenente-Coronel Cid, eles estão... É uma experiência que acredito que grande parte dos majores das Forças Armadas gostariam de integrar, porque conhecem o poder por dentro, é uma experiência que eles vão levar para a vida toda. É vida toda, tá? E essa experiência que eles estão tendo, que não sirva lá na frente, no futuro, para talvez não assumir uma outra função, tendo em vista ter participado de um governo como ajudante de ordem. É a mesma coisa do Ramagem. O crime dele no momento, o errado, que seria errado entre aspas, dele no momento, é por ter participado da minha segurança. É a proximidade para comigo. E eu tenho certeza que com esse currículo, com esse passado do delegado Ramagem, tá, vai fazê-lo com que a frente da Polícia Federal ela tenha mais liberdade ainda, se bem que ela sempre teve liberdade, né, para que ela possa exercer melhor o seu trabalho. E ele, como tem conversado comigo, né, e nesse evento de novembro e dezembro, no Rio de Janeiro, com meu segurança, tinha lá também um pelotão de agentes, que são os papiloscopistas. Essa relação que ele fez comigo no Rio de Janeiro, tá certo? Essa de amizade e de respeito para com ele e através dele conhecer melhor a Polícia Federal, me orgulhar mais ainda da Polícia Federal, é que pode fazer com que uma vez sendo superintendente, ele possa exercer na plenitude o seu trabalho. Todo mundo ganha. O presidente da República ganha a Polícia Federal, ganha a população como um todo, porque o combate ao crime, ao tráfico, tá, a outros ilícitos, até os transnacionais, isso, com a experiência deles, nós podemos fazer com muito melhor precisão e ajudar realmente o Brasil nessa área. Então, espera que após meu desabafo, veio do coração, todos nós somos seres humanos, que não só o senhor Alexandre, ministro Supremo do Tribunal Federal, bem como os demais integrantes do Supremo, né, dentro da serenidade, pensando no Ramagem, na vida profissional dessa pessoa, que essa decisão seja revista o mais breve possível, para que a gente possa realmente, no Ministério da Justiça, que tem agora um novo capitão lá, o André Mendonça, que estava na EGU, possa realmente dar uma satisfação a todos nós, de o quanto pode produzir esse ministério. Rapidamente, falar alguma coisa, porque o governo brasileiro, né, desde antes do Carnaval, já alertava sobre a questão do coronavírus no Brasil e já vinha tomando algumas providências nesse sentido. E esse problema interessa a todos nós. Tá? Nós sabemos do que pode acontecer ainda no Brasil, fruto da questão do vírus, e sabemos que, infelizmente, muita pessoa vai morrer. Se lamenta, infelizmente, é uma realidade. Tá certo? Agora, devemos enfrentar isso aí e buscar a melhor maneira possível de, juntos, buscar alternativas. O que cabe ao governo federal, né? Na ponta da linha, cabe a governadores e prefeitos tomar as medidas que vêm tomando. Tá? Não vou entrar no mérito, nem vou discutir. Ao governo federal praticamente não cabe quase nada nessa área. Para nós aqui, coube ali a ação do Ministério da Saúde, tá? E os recursos. Nós aqui já estamos na casa chegando na casa de 700 bilhões de reais do governo federal, depois da decretação do estado de calamidade, que foi acolhido pela Câmara e pelo Senado Nacional, onde você passou a poder gastar, então, não se preocupando com o teto, né, aprovado numa emenda constitucional de 3 anos atrás, aproximadamente. Então, nós atendemos, né, em primeiro lugar, como falei agora há pouco, 44 milhões de pessoas já receberam a primeira parcela daquele auxílio emergencial de R$600. São 3 parcelas. Então, só fazer as contas, na ordem de 25 bilhões de reais cada parcela. Nós sabemos que vai chegar próximo a 80 bilhões de reais, a despesa com isso aí. Estive aqui há 2 semanas no Hospital de Campanha de Águas Lindas, acabou de ser concluído. Estive lá com o governador Ronaldo Caiado, com o prefeito local também, foi inaugurado. Então está em condições de atender possíveis infectados que tenham sintomas, que a grande maioria da população, acredito que 80% da população,
vai contrair e vai ser assintomático, nem sabe que contraiu. Tá? Agora, os 15%, 20% restantes, uma parte pequena desses, né, tendo em vista comorbidades, ou seja, doenças, e tendo em vista a idade, poderão ter problemas que, inclusive, desaguem aí no óbito, lamentavelmente. Então, o hospital de campanha está em condições já de Água-Lindas, aqui em Goiás, de atender aqui os possíveis infectados. As nossas ações também, tá, de socorro a micro e pequenas empresas, nós preservamos na ordem de 4 milhões de empregos foram preservados. Tá? E aqui eu vi uma matéria do jornal Globo de hoje, né? Quem diria eu citar o Globo aqui, né? A Miriam Leitão, preocupada com o desemprego. Até que enfim, a senhora Miriam Leitão preocupada com o emprego, né? Isso aí, a preocupação era minha lá de trás, mas só tinha oposição e crítica por parte dela. Okay? No caso do Nordeste, no primeiro encontro com vereadores que tivemos, para uma rúbrica específica tratando da saúde, eles nos pediram 4 bilhões, o Paulo Guedes bancou 8 bilhões para o Nordeste. Então o Nordeste, sim, está mais do que nossa preocupação. Nós sabemos que é a região mais pobre do Brasil, né? Uma das mais pobres do Brasil, e necessitam desse apoio extra aí do governo federal. Então, em vez de 4, como pedido pelos governadores, foram 8 bilhões de reais. Já falei aqui, são estados e municípios que decidem a questão de isolamento. Já estamos chegando na casa de 700 bilhões de reais em ações para enfrentar o Covid-19. 700 bilhões, podendo chegar, tem novas medidas no parlamento ainda, podendo chegar na casa de 1 trilhão de reais. Ou seja, uma quantia fantástica, enorme, mas como a vida está em primeiro lugar, o governo federal, por intermédio da sua equipe econômica, liberou e vem liberando esse recurso. Mas, repito, também por parte da equipe econômica e da minha especial, que eu tenho que ter uma visão englobando todos os ministérios, desde o primeiro momento nós nos preocupamos com o desemprego. Bem, e o desemprego está aí, chegando forte, batendo forte a porta aí do trabalhador brasileiro, e as medidas emergenciais, né, as medidas tomadas por muitos governadores e prefeitos, do isolamento total, tá, ok? Que foram tomadas, tá certo? Tem as consequências. Hoje, do aeroporto em Porto Alegre até o Comando Militar do Sul, eu vi 90% do comércio fechado. Estava aberto ali a padaria, açougue, né? Umas coisas aí mais do que essenciais. O resto tudo fechado, numa plena quinta-feira, um dia normal. Tá? O governador falou que está com plano agora, o Eduardo Leite, com plano de começar a abrir a partir de segunda-feira, um plano bastante estudado. Espero que dê certo, espero que o Rio Grande do Sul volte à normalidade o mais rapidamente possível. Até porque, repetindo, 70% da população vai ser infectada. Tá? E pelo que parece, pelo que estamos vendo agora, todo o empenho para achatar a curva praticamente foi inútil. Agora, consequência disso, efeito colateral disso, desemprego. O povo quer voltar a trabalhar. Todo mundo sabe que quanto mais jovem, menos problema tem de ter uma consequência danosa em sendo infectado pelo vírus, né? Pessoa abaixo de 40 anos de idade, dos infectados com problemas, com outra comorbidade, em torno de 0,2% apenas que o fim é trágico. Vamos continuar aí. Eu acho que acabou aqui. Bem, encerrando a live, nossa solidariedade aos familiares que perderam seus entes queridos. Tá? São seres humanos, não interessa se tinham comorbidade ou se tinham uma idade. Eu tenho a minha mãe, está viva, com 93 anos de idade. Eu peço vê-la com vida por muito tempo ainda e ficaria, obviamente, bastante abatido, como todos que perderam seus entes queridos, assim fizeram, né? Assim aconteceu por ocasião do passamento desses seus entes vitimados pelo coronavírus, ok? Amanhã é dia do trabalho, olha que ironia, né? Amanhã é dia do trabalho e estamos proibidos de trabalhar, em grande parte proibidos de trabalhar. Mas mesmo assim eu cumprimento todos os trabalhadores, em especial o pessoal da área de saúde, né?
que estão na linha de frente combatendo o coronavírus, né? Muitos foram infectados, alguns perderam suas vidas, mas são os nossos soldados de branco que hoje estão nessa linha de frente, né, de combate ao coronavírus. Então, a todos os homens e mulheres de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais, o nosso cumprimento, o nosso reconhecimento e a nossa continência por esse seu trabalho corajoso que nos conforta a todos no momento difícil que a nação atravessa. Boa noite a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.